Medo. Medo é uma palavra pequena, somente 4 letras, mas essas 4 letras têm a capacidade de ecoar através de suas vértebras, te causando um desconforto enorme e até mesmo alguns traumas. Alguns definem essa palavra como um alerta contra o mal, outros como um convite ao pânico. Mas se eu te dizer que existe um jogo que leva isso bem a sério, é um jogo que não precisa de zumbis ensanguentados ou monstros cósmicos para te deixar bem ansioso. Ele só precisa de uma mansão, uma tesoura bem grande e a sua sanidade. Eu estou falando de Clock Tower: The First Fear. Clock Tower: The First Fear, ou Torre do Relógio: O Primeiro Medo, foi lançado nos anos 80 e vamos contextualizar um pouquinho esse pequeno pesadelo. Clock Tower: The First Fear nasceu em 1995, originalmente para o Super Nintendo, mas ele ganhou uma versão turbinada para o PlayStation 1 em 97. Ele foi desenvolvido pela Human Entertainment e o jogo é o pioneiro do terror psicológico. Não é à toa que diversas franquias se inspiraram no seu estilo de jogabilidade, como Resident Evil e Silent Hill. Vou especificar um pouquinho sobre quem é a protagonista. Ela não é um soldado, ela não é uma agente especial, nem um repórter. Na verdade, Jennifer Simpson é uma órfã de 15 anos com uma força física de um poodle idoso. A única arma dela é as pernas, e é só para isso que ela consegue fazer, ela só corre. Ou melhor, ela só anda, porque correr já desgasta muito o psicológico da menina. O jogo é point and click, como eu já disse, mas é complicado interagir com as coisas. E isso reflete na protagonista. Existem poucos momentos que ela vai conseguir fazer algo de fato contra o inimigo. Só tem um momento muito específico que você fala que ela foi muito interessante, que é no momento que você está na garagem e ela pega a pá e acerta a cabeça do Bob, que é o nome do vilão. Você pode resolver quebra-cabeças e fugir do Jason que aparece no jogo. Diga-se de passagem, o nome dele é Scissorman, Homem-Tesoura, que não é um homem e ele usa uma tesoura. Na verdade, ele é um garoto de 9 anos, mas ele é tenebroso. Mas vamos falar um pouquinho agora da linearidade do jogo. Esse jogo ele tem 9 finais diferentes, incluindo um final secreto que não aparece na seção de finais. Para isso, você tem que fazer o jogo numa sequência exata para conseguir esse final. Todos os finais têm uma sequência que você pode seguir, mas com algumas alternações. Agora, esse final, ele é um final secreto, então você tem que fazer tudo exatamente como está escrito nas wikis. Partes dos finais você pode morrer e partes dos finais você pode sair vivo. Por isso que não tome decisões muito precipitadas com Jennifer, que senão ela vai morrer. Falando um pouco sobre os gráficos, ele é lindo, principalmente do PS1. Ele tem uma arte pixelada de um estilo gótico muito maravilhoso, lembra até mesmo Castlevania. Cada sala da mansão é uma pintura, basicamente, com detalhes que até mesmo o SNES deixava ele muito lindo. Quadros tortos, móveis decadentes e sangue. Ele não temia ficar colocando um monte de sangue na cena e destruição. Isso deixava o jogo simplesmente com uma ambientação maravilhosa. E é claro, não podemos deixar de falar da trilha sonora. Uma sinfonia de cliques de tesoura, passos e um pianinho simplesmente incrível. Lembra muito a música do Halloween do Michael Myers. É mais ou menos assim, é muito bom. Como eu já disse, vou ressaltar aqui que o jogo é lento, mas ele é muito lento. É um caracol com depressão. Correr consome vida, regenerar a saúde. Precisa que Jennifer se sente no chão e respire fundo por uns 10 segundos. Se você se preocupar a todo momento de ficar no azul, Senhor amado, você vai precisar parar o tempo todo. Por isso que, se você quer jogar, sai correndo.
Só em momentos que o Scissorsman aparece que você vai precisar de fato com ela com a vida cheia, mas ele não aparece o tempo todo. Então nesses momentos em que o psicopata do Scissorsman está seguindo ela pra matar a Jennifer, ela às vezes tem que sentar e dar uma meditada pra conseguir recuperar a sanidade. Sem contar que tem diversos bugs no jogo, até hoje. Mas eu não presenciei nenhum deles, mas tem vários relatos de que existem bugs principalmente na sala das pinturas. Por isso que Clock Tower não é só um jogo, ele é um experimento de ansiedade controlada. Uma prova de que às vezes, assim, mais ou menos armas e mais ação, menos esperanças e mais tesouras, às vezes dá uma boa ideia de jogo. Além de que existe um botão de pausa, caso você precise. Que eu nunca usei porque, pra falar a verdade, o meu botão não funcionava, não conseguia pausar. E eu vou falar uma coisa também que me frustrou e muito. O jogo não explica em nenhum momento a jogabilidade, ok? Você pode pensar que é somente o point and click como eu pensei, que é só seguir, usar o mouse para você clicar nos objetos e fazer as coisas e você pode correr clicando R1 ou L1, mas não. Os botões têm suas funções e um deles é o botão do pânico. O botão do pânico eu só descobri para que ele servia no final do jogo. Onde tem um momento que você precisa usar o botão do pânico para sair de uma situação de vida ou morte em relação a Jennifer, e neste ponto, eu só não sabia jogar, porque em nenhum momento ensina. Então você às vezes sai de uma situação só clicando em todos os botões para ver se algum dá certo. E de fato às vezes dá, mas no final eu simplesmente não consegui sair daquela situação e tive que recorrer ao meu amigo Google para saber qual que era o botão que eu usava para sair daquilo. E, caso precisem, o botão do pânico é o botão B. O botão B é o botão do pânico. Isso faz com que você consiga sair de uma situação onde ela está em pânico, usando a força física, que ela pouco tem, mas ela consegue se virar. E quando a Jennifer estiver em algum perigo que você precisa rapidamente se salvar, você pode usar o botão do pânico. Seja com o Bob ou seja com a Mary. Ops, esquece, spoilers. Mas já que eu falei de um botão, vou falar de todos. Tem o botão Y, que é o botão de ação, onde você seleciona os objetos e vai até lá, abrir, investigar ou andar. Perfeito. O B é o botão do pânico, o X faz com que a Jennifer pare de correr e fique parada na posição que ela se encontra. Isso é bom pra ela se sentar e recuperar energia, ou então você tá usando só o correr direto, você pode clicar no X para conseguir parar. E A é o botão de inventário, ou seja, tem diversos itens que ela coleta no decorrer da campanha, e esses itens estão no seu inventário. Você usa ele em determinados pontos da história. E lembre-se, quanto mais itens você tiver, mais importante é você saber qual é o nome deles, porque não aparece. Então você tem que saber exatamente qual item coletou e guardar para quando usar. Mas lembre-se do nome. Teve um item que eu simplesmente não lembrava o que era, só descobri muito tempo depois. E como eu já disse, o L e o R faz com que ela corra, R1 e L1. Mas agora, vamos falar um pouquinho da história. Jennifer Simpson ela é uma garota normal, com um passado sombrio, onde, basicamente, o pai dela abandonou ela. Pelo menos é isso que ela acha, ok? O pai dela era um médico que desapareceu sem deixar rastros após um atendimento domiciliar. A mãe dela foi morta e o orfanato apenas foi um prólogo do pesadelo que ela teria agora. Jennifer é uma garota quieta, solitária, com poucos amigos, e ela é, de certa forma, bonita, o que também não deve ter agradado muito algumas invejosas. E um detalhe de curiosidade é que Jennifer Simpson ela foi baseada em uma protagonista de mesmo nome de um filme chamado Fenômena, onde também ela é adotada, tem uma professora meio cruel, e acontece uma série de assassinatos, onde um deles é feito com uma tesoura. Mas qualquer tipo de semelhança encerra por aí. Depois disso, o jogo tem uma história completamente sua. 7 anos depois, Jennifer e suas 3 amigas, Anne, Lottie e Laura, são adotadas por um tal de Sr. Barrows. Um fantasma que ninguém nunca viu e ela também não. Basicamente, eles nunca foram recebê-las. Quem conduz é a senhorita Mary, que ela é uma figura acolhedora que fala de um jeito meio estranho, pra falar a verdade, e convida eles para um jantar. E é assim que começa o jogo. Eles chegam até a Torre do Relógio, que é a mansão do Sr. Barrows, e quando eles chegam lá dentro, a Mary acaba saindo por um momento porque ela ia chamar o Sr. Barrows. Mas aí então ela acaba demorando muito
E Jennifer é aconselhada por suas amigas a procurá-la, né? Vai que aconteceu alguma coisa. E logo no momento em que ela sai da sala, ela entra no corredor e gritos surgem. Quando ela retorna, as suas amigas desapareceram. Depois disso que a gente descobre de fato como que é o jogo. Aqui a jogabilidade ela encontra, de certa forma, um terror puro. Jennifer não é uma Lara Croft. Ela é uma adolescente frágil de vestido azul e sapatos que mais atrapalham do que ajudam. A sua única arma, de certa forma, é essa adrenalina que eu falei que vai salvá-la em momentos críticos. Quando Bob, que é um garoto muito feio, corcunda, que usa uma tesoura enorme, aparece, o seu coração acelera e da forma que ele aparece, é simplesmente espetacular. Ele pode aparecer de duas formas. Primeiro, se você entra no banheiro, você pode encontrar lá um box que tem uma banheira. Quando Jennifer se aproxima, ela encontra Laura morta. Isso pode variar dependendo da forma que você faz as coisas. Na minha campanha, Laura estava no banheiro. E ela aparece pendurada no box do banheiro. E você pensa, nossa, terror puro, né? Apareceu a Laura ali amarrada no banheiro. Do nada sai o Bob, ou melhor, o Scissorsman, de dentro da água com uma tesoura cortando qualquer coisa que apareça pela frente. E neste momento você toma um susto da porra, porque você não espera que ele vai sair da banheira. E é muito bom essa cena, de fato o jogo é muito bonito, mesmo sendo 2D. Depois disso, obviamente, Jennifer sai correndo e ela tem que se esconder em algum canto. O importante é que ela se esconda, caso contrário, o Bob vai atrás. A segunda forma é caso você ignore o banheiro e vá direto para o outro cômodo. Que aí então o que acontece é que aparece uma cena de uma janela de vidro onde Bob cai dela, apunhalando Laura, ou Em, com a tesoura e cai no chão. Essa cena também é do cacete, dá um puta de um medo, porque afinal de contas você não espera em nenhum momento ele aparecer. Ele simplesmente brota. E aí começa a música. Eu não lembro se era assim, mas acho que era parecido. No momento que ele aparece, o coração da Jennifer acelera, seus músculos tensionam, ela começa a cair, feito o Neymar. Basicamente é assim que você fica jogando com ela quando ela encontra o Scissorsman. Ela ganha a capacidade de correr, mas em compensação ela pode ficar caindo em diversos pontos. Sem contar que ela, nessa adrenalina, ela consegue escalar e saltar de uma forma bem atlética, mas só durante esse período. Depois disso, quando ela se acalma, ela volta a andar normalmente. Porém, se Jennifer ficar extremamente dominada pelo medo, apavorada, a adrenalina dela despenca e ela vira uma presa fácil. Ela treme, tropeça, cai, e é facinho, mesmo que Bob ande devagar, ele pega. Aí nesses momentos é só se escondendo para que esse medo passe e o Bob saia da sala. Mas ó, também não garante muito do lugar que você se esconde, porque até mesmo em alguns momentos ele pode te encontrar. Tem alguns momentos que Jennifer consegue se esconder. Dá pra se esconder no banheiro, mas o Bob pode estar atrás do chuveiro, então toma cuidado. Pode se esconder no quarto das rochas, que é um lugar que teve algum tipo de desmoronamento. Você pode pegar uma pedra e quebrar a parede. Dá pra fazer isso e dá pra deixar o Bob pra trás, mas também toma cuidado. Na despensa, dá pra você escalar as cordas e jogar inseticida nele. Aí é muito louco, porque às vezes ela usa alguns itens como arma, mas se você jogar inseticida nele, acabou, não vai mais conseguir usar. Mas se você respirar o veneno, tu morre, então cuidado. O corredor do quarto secreto também dá pra usar uma tábua solta pra mandá-lo voar de cara no chão, mas não é garantido. E na garagem, você pode derrubar as escadas e rezar para que ele não cair do teto como um ninja. Isso pode acontecer. Você também pode entrar no carro. Ele não te persegue ali. E não dá pra tentar ser criativo. A Jennifer ela não vai chutar a tesoura, não vai dar um ataque, ela não vai fazer nada. No máximo, ela pode tentar disputar força com ele e derrubá-lo. É o máximo que ela faz. Caso contrário, Jennifer vai virar 2. Ele vai fatiar ela. Falando do Sr. Barrows. Basicamente a gente pensa que ele é o grande vilão desse momento da história, né? Mas basicamente ele esconde muitos segredos de fato. Mas não porque ele quer. Agora eu vou contar um pouquinho da história do jogo. Um pouquinho não, eu vou contar tudo da história do jogo Clock Tower The First Fear. Porém, diga-se de passagem, existem diversas nuances que podem alterar de acordo com a forma que você jogar, já que o jogo não é linear. Ele tem diversos finais e vários deles não são bons. Então, eu vou seguir a ordem cronológica
basicamente oficial do game, de acordo com a sua sequência, que é a sua chamada de Clock Tower. Então, para chegar até esse ponto, eu vou contar a história, vamos dizer, a mais canônica. Então, vamos começar do começo. Jennifer Simpson é uma jovem de 14 anos e é levada junto com suas 3 amigas, Anne, Lottie e Laura, para uma enorme mansão com a misteriosa Torre do Relógio. A mulher que as guia se chama Mary Barrows e ela afirma que elas foram adotadas por um homem chamado Sr. Barrows. No entanto, assim que chegam, suas amigas começam a desaparecer uma por uma após os gritos que Jennifer ouve, como eu já falei. E Jennifer se vê sozinha em uma casa assombrada, sendo perseguida por um garoto usando uma tesoura gigante azul, também conhecido como Scissors Man. Mas enquanto ela explora a mansão, Jennifer pode encontrar os corpos de suas amigas mortas de maneiras horríveis. Laura, ela pode ser encontrada enforcada na banheira ou escondida dentro de uma armadura na sala de estar. E Anne pode morrer empalada por um vitral na piscina do pátio ou atravessada por uma janela do escritório de Mary. Essas são cenas que você acaba encontrando no jogo, dependendo da forma que você fazer as campanhas. O Scissors Man, ele é implacável. Ele aparece em diversos lugares da mansão, forçando Jennifer a se esconder ou correr para sobreviver. E para avançar, Jennifer acaba descobrindo a verdade sobre a Sra. Barrows. E nesse momento, basicamente, ela encontra a Sra. Barrows e... Nesse momento, basicamente, ela encontra a Mary, que ela acaba entregando para ela um copo que, obviamente, estava envenenado, não precisava nem falar nada, era como se fosse um tranquilizante, e ela acaba acordando lá na cadeia. Na cadeia não, na casebre que tem lá pelo quintal, e é onde tá o Sr. Barrows. Na verdade, o Sr. Barrows ficou lá o tempo todo. Ele foi preso por Mary há muito tempo atrás, e ele tá em um estado parecendo um homem das cavernas, ele tá terrível. Se você não tiver comida, ele pode acabar te devorando, então tome cuidado. Basicamente, se você já conseguiu a chave, você consegue sair de lá. Se não, lamento. Esse é um dos poucos momentos que você acaba encontrando o Sr. Barrows e a Sra. Mary. Jennifer também descobre que o nome do Scissors Man é Bobby Barrows, filho da Sra. Mary com o Sr. Barrows. Depois, Jennifer acaba explorando a ala oeste, e ela descobre um quarto escondido com o cadáver de seu pai, Walter Simpson. Ele era um médico que ajudou Mary durante o nascimento de seus filhos, Bobby e Dan Barrows, mas foi mantido preso e morto quando descobriu que essas crianças eram seres demoníacos. Então, cá está as respostas de Jennifer ter crescido órfã. Basicamente, seu pai morreu em um trabalho de parto. Quanto mais você lê, mais você descobre algumas coisas. Basicamente, tudo se passava de um culto a um deus chamado o Grande Pai, um deus entre muitas aspas, né? Na verdade, era um demônio. E por isso que todas as crianças foram vendidas, as almas delas foram vendidas para esse Grande Pai. E basicamente, elas eram seres demoníacos. Por isso a sua aparência cadavérica e esquisita e a necessidade de matar todos que estiverem ao seu caminho, principalmente as jovens belas. Jennifer precisa encontrar a chave da sala de cerimônias, que está escondida no quarto do Bob. Lá é um quarto bem escuro, não funciona a luz nem interruptor. Basicamente está bastante coisa destruída. Mas lá tem dois bonecos, né? Uma boneca parecendo de porcelana e outro um boneco de palhaço. Dependendo da hora da campanha, você pode acabar enfrentando um dos dois. Quando você pega a chave da sala de cerimônias, um dos bonecos pode acabar subindo, levitando no ar e tentando te matar. Se você não souber que o botão do pânico funciona, você pode morrer. Eu morri muito nessa parte, mas muito mesmo. Eu não sabia como era o botão do pânico, só passei porque eu apertei todos os botões e um deles funcionou. E Jennifer acaba também descobrindo um ritual satânico. Se Lottie ainda estiver viva, ela pode ser encontrada morrendo em um altar, revelando que Jennifer deve ativar os interruptores da Torre do Relógio para derrotar o Bob. E se Lottie já estiver morta, Jennifer precisa encontrar uma nota enigmática com a mesma informação. Nas cavernas, Jennifer encontra Dan Barrows, que é um bebê gigante, enorme, muito feio, escondido atrás de cortinas. Ele a persegue até o penhasco, onde Jennifer derruba acidentalmente uma lata de querosene, causando uma explosão que o mata. Em tese. Mas não vou contar o que acontece com ele, não. Depois disso, você só precisa sair correndo de lá, subir o elevador. Subindo o elevador, você tem algumas opções, ok? Você pode tentar fugir com o carro, confirmando que todos morreram, e aí então, você basicamente vai ser morta pelo Bob, que vai estar escondido no carro. Bem daqueles estilo de filme slasher. Também tem como a Jennifer fugir sozinha, ok? Ou você pode fazer a mesma coisa que eu fiz e subir
até a torre do relógio, onde acaba enfrentando Bob. E após ela ativar os interruptores e Bob ser esmagado pelas engrenagens, ou então ele acabar surtando por causa do barulho e cair, Mary acaba tentando esganar ela tenta esganar a Jennifer. E caso você seja que nem eu e não sabia do botão do pânico, você vai morrer uma porrada de vezes nessa parte. Então, lembre-se do botão do pânico. Eu já esqueci, mas lembre-se que ele existe. E é nessa parte que você tem que usar. Assim, Mary acaba batendo as costas nos interruptores e tomando um choque elétrico e morre. Se Anne ou Laura ainda estiverem vivas, elas podem se reunir com Jennifer, mas Mary as joga da torre. Esse é o final A. E no final S, que é o final secreto, Jennifer escapa com uma amiga, mas a câmera mostra que Dan está vivo. E outros finais incluem Jennifer fugindo sozinha ou sendo morta. Já que são 9 finais, qualquer um deles pode acontecer. E os 9 são bem diversos. Agora vamos falar de cada um desses finais. O vídeo vai ficar longo. O jogo Clock Tower The First Fear possui 9 finais diferentes, cada um desbloqueado dependendo das ações do jogador. Então, algumas vezes vão ser difíceis de alcançar, enquanto outras são trágicos ou até mesmo cômicos. Mas agora eu vou falar sobre cada um, começando do melhor final de todos, o final S. Para isso você precisa encontrar o Bob no banheiro 1, fuja e se esconda lá mesmo, no banheiro 1. Depois você pega o perfume no dormitório principal. Na sala do dormitório principal você tem que examinar a caixa que está em cima do armário. Não vai ter nada, mas é importante que você analise. Na despensa você pega a capa negra e um inseticida. No corredor da despensa você acaba empurrando a caixa e examina um ninho para pegar a chave da ala oeste. Na cozinha você pode usar o inseticida na carne do refrigerador e pegar a chave dentro. No quarto das crianças você pega a chave debaixo do palhaço e quebra a boneca de porcelana. Tem que ser a boneca de porcelana, ou não o palhaço. No quarto dos corvos, você pega a chave da jaula e liberta o corvo. Na bodega, você empurra o carrinho, quebra um muro com a madeira que tá lá do lado e você entra no quarto secreto e leia todas as anotações no pai da Jennifer. No quarto do telefone, você pega a chave prateada e tem que ter cuidado com a Mary nessa parte. No quarto da música, você pega o cetro que tá atrás da cortina. Não toque o piano, senão vai aparecer o Scissors Man. Na biblioteca religiosa você examina tudo e você derruba a estante. Na capela você usa o cetro na taça dourada para acessar a caverna, não o símbolo demoníaco, senão já era essa campanha. Usa o perfume e a capa negra para passar pelo cachorro, porque senão, se você só usar a capa negra, ele vai te dar um bote. Você precisa ter o mesmo cheiro da Mary, por isso que você tem que usar o perfume. E você encontra a Lottie. Ela vai morrer, mas ela vai revelar como derrotar o Bob. No quarto de Dan, você abre a cortina, foge e o queime vivo com querosene. Isso acontece, é padrão. Pega o elevador do terceiro andar, Bob cortará a energia e na torre do relógio, corra para ativar o mecanismo e fazer o Bob cair. Isso é automático. Você não precisa fazer exatamente isso, tá? É automático. Ele vai cair de qualquer jeito. E Mary vai aparecer, mas o corvo a atacará, por isso você salvou ele lá atrás, fazendo com que ela caia da torre. Jennifer escapa com Anne ou com Laura, mas uma delas vai morrer. É garantido. Mas você pelo menos salva uma. Se você não encontrar o cetro, você usa o ídolo demoníaco e você basicamente tem que encontrar ele lá perto da estátua, perto da bodega. É uma das estátuas. Se Lottie morrer antes, você precisa encontrar uma nota enigmática na biblioteca religiosa. Agora vamos falar do final A. É talvez o final canônico. Basicamente você tem que seguir os mesmos passos do final S, mas você não pode ir para o quarto secreto. Na cozinha, você pega a carne do refrigerador. No quarto do telefone, você espera a Mary aparecer para drogar a Jennifer. Você acorda no cárcere e dê o presunto ao Simon para obter as informações que ele vai dar. Lottie te libertará, mas Mary a matará com uma espingarda. Já que você não tem a chave do cárcere. Aí você nocauteia a Mary com uma tábua de madeira e você continua igual ao final S, derrotando Ben, Dan e Bob. Mary morre no final, mas nenhuma das suas amigas sobrevive. Com o final B, ele é alternativo com Mary morta. Para isso você precisa ver a Anne morrer no salão 2, ou seja, ver ela caindo do telhado. Você segue os passos do final S, mas usa o símbolo demoníaco em vez do cetro. E derrote Dan e Bob. Mary morre, mas nenhuma amiga sobrevive. Foi esse final que eu tive. No final C, você tem a sobrevivência na torre. Basicamente, você segue os mesmos passos do S ou do B, mas no elevador você seleciona o segundo andar, encontra Mary, fuja dela e corra para o quarto das máquinas. Ative os interruptores para enlouquecer o Bob com o barulho das engrenagens e Jennifer sobrevive sozinha, sem matar a Mary.
No final G você foge de carro, mas já vou avisar, vai dar merda. Você basicamente vai ver uma amiga morrer no corredor dos gritos, na garagem você pega a chave do automóvel, você usa a chave 3 vezes no carro e Jennifer escapa, mas ela morre logo depois, tá? O final H é a fuga de carro e um fim aberto. Pra isso você vai ver a Anne morrer no salão 2, igualzinho eu já falei, ela cai do telhado, basicamente ela é empalada pelo Scissorsman. Na garagem você pega a chave do automóvel, usa a chave 3 vezes no carro e Jennifer foge, mas seu destino é desconhecido, não dá pra saber se ela acabou viva ou morta. A única diferença das duas fugas de carro envolve onde você vai ver uma amiga morrer, é só isso. Se é no corredor dos gritos você vai morrer, se é no salão 2 você vai viver, talvez. Então, pra fechar, basicamente o melhor final é o final S, onde Jennifer escapa com uma amiga e ela mata tanto o Scissorsman quanto o Bob, entre algumas aspas, né? E você também mata a Mary. No final você descobre que o Bob tá vivo. O fim canônico em tese seria o final A, onde Mary e Bob morrem, mas todas as amigas estão mortas, já que ela é a única sobrevivente do caso, ok? Canonicamente. O fim trágico seria o D, o E e o F, onde Jennifer morre ou acaba ficando presa. E os finais de fuga são o G e o H, onde ela tenta escapar de carro. Cada final ela muda drasticamente a experiência, então talvez você pode acabar morrendo, outra vez não. E dependendo do jogo você pode ter um final rápido. Olha que legal, você pode zerar o jogo rapidinho. E esse é o vídeo sobre Clock Tower The First Fear, Torre do Relógio, o Primeiro Medo. Esse é um jogo muito bom, recomendo muito que joguem. E basicamente é um jogo de terror clássico, que não dá pra perder. A sua sequência conta basicamente a continuação do jogo. A sua sequência não tem um título 2, é somente Clock Tower. E o Clock Tower 2 não recomendo nem sequer jogar. E o 3 vale muito a pena e provavelmente vai ser o vídeo que eu farei em sequência. É isso, eu espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like aqui embaixo do vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo que outros vídeos eu posso fazer. Valeu, falou e tchau. Fui!